Boa tarde. Está começando mais uma aula-palestra do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para a Gestão Pública. Nosso convidado desta semana é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Valdecir Pascoal. E o tema da sua palestra é nova gestão municipal em tempos de crise financeira. O que esperar dos prefeitos e vereadores, dos tribunais de contas e cidadão? A aula é telepresencial e está sendo realizada no auditório da Escola Superior de Contas, em Cuiabá, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e via satélite nos pontos de recepção da Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia, a CECITEC. Os participantes que quiserem fazer perguntas durante a aula devem solicitar o microfone para que a pergunta possa ser ouvida por todos que estão acompanhando o evento. Agora, o conselheiro substituto, Luiz Carlos Pereira, vai fazer a apresentação do convidado. Por favor. Boa tarde a todos os presentes, os internautas que nos acompanham e os companheiros que estão acompanhando essa transmissão dessa 20ª aula do nosso ensino à distância, dos 211 pontos que temos aqui no nosso estado de Mato Grosso, que acompanham. Muito bem-vindos a esse momento, um momento que reputo especial. Nós cumprimos essa meta inicial para o ano de 2012, de 20 apresentações que servirão para a capacitação, para toda a formação, tanto a nossa em particular e também dos jurisdicionados, dos nossos gestores. E apresento hoje, tenho um orgulho especial em apresentar aqui, trazer o nosso conselheiro Valdecir Pascoal, que tem hoje esse título de conselheiro, mas de vasta experiência, já foi servidor também no Tribunal de Contas de Pernambuco, foi, para orgulho da nossa classe, da nossa categoria de conselheiros substitutos, foi, durante um período, também conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco. Hoje ocupa a vaga de conselheiro destinada ao grupo oriundo dos conselheiros substitutos. E, para que vocês saibam quem nós estamos trazendo aqui, o conselheiro Valdecir, o título que talvez mais se adeque para definir seja o de professor. O professor Valdecir Pascoal, ele é responsável na formação e na ajuda da formação de praticamente todos os que sempre falo isso, nos últimos 10 anos pelo menos, quem entra nessa área de controle externo, quem tem interesse em ter conhecimento nessa parte de controle externo, direito financeiro e precisa de algum apoio em concurso público, o livro do professor Valdecir é uma referência obrigatória em todos os níveis, desde o nível de auxiliar, do nível de técnico, de auditor e até o livro de conselheiro substituto. Eu, particularmente, me vali muito, dentre outros livros, dos conhecimentos que adquiri nesse livro. Está aqui o nosso procurador-geral também acenando, balançando a cabeça, confirmando essa informação. Então, para não atrasar a palestra, eu faço essa saudação e convido o nosso professor Valdecir. Bom, pessoal, boa tarde a todos aqui presentes. Agradeço ao colega Luiz Carlos pela saudação tão especial, pelo convite, pela honra de estar aqui falando nesse projeto, né, inovador, que é a educação à distância para gestores. Saúdo todos aqui presentes, o conselheiro Luiz Henrique, procurador Alisson, servidores aqui que nos assistem, a todos os internautas, né, servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso, gestores e servidores do Estado do Mato Grosso, dos municípios e do Brasil todo, né, que através essa palestra está sendo também transmitida pelo portal da Tricom, pelo portal do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, de sorte que eu estou muito feliz em poder voltar a Mato Grosso, né, eu aqui fiz grandes amigos, tenho uma ótima referência do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, é uma referência no Brasil hoje em matéria de instituição de controle das contas públicas. Eu estive aqui pela primeira vez no ano de 2007, a convite do conselheiro Walter Albano, quando era presidente, o conselheiro Novelli, para falar, acho que dos 7 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a partir daí não parei de vir mais. Vim no encontro do Colégio de Corregedores, vim no encontro de comunicação. E aqui eu tenho grandes referências, tanto no grupo de auditores substitutos, de procuradores, como no seio
do próprio Conselho, o Tribunal Pleno, esse tribunal que é, de fato, uma referência no Brasil todo em várias áreas, em vários atributos: comunicação, qualidade de auditorias, estímulo ao controle social, né, através desse Programa de Desenvolvimento Institucional, PDI, que vocês estão implantando e consolidando agora, que mais à frente eu falarei um pouco mais sobre ele. Acaba de ganhar, e eu já li ontem no site e testemunhei aqui hoje, aí o ISO 9001 na parte de geoobras e na parte de prazos, não é, para processos. Então, estão de parabéns, é um tribunal, de fato, referência. E eu costumo brincar com o conselheiro Walter Albano e com Antônio Joaquim, que eu acho que o Pescuma, né, o famoso cantor daqui, o Henrique e o Claudinho, já poderia inserir o Tribunal de Contas do Mato Grosso naquela canção, É Bem Mato Grosso, né? Certamente é uma coisa que orgulha o Estado do Mato Grosso e tem práticas compartilhadas por esse Brasil afora. Então, é uma grande honra estar aqui e poder falar sobre esse tema, né? O tema que nós trouxemos aqui hoje é um tema do momento, é um tema atual. Estamos aí prestes a que novos gestores, novos vereadores assumam o comando dos municípios brasileiros. Nós iremos fazer, no início, uma profissão de fé no princípio democrático, na democracia, como não poderia deixar de ser. Depois farei uma breve contextualização da crise financeira mundial que repercute no município mais pobre do Brasil. Há essa repercussão. E aí sim, depois de fazer essa contextualização da nossa democracia, desse momento, e do momento também de preocupação com a crise financeira, eu entrarei especificamente nessa segunda parte da apresentação, que é o que esperar desses novos gestores, alguns deles até reeleitos, mas é uma nova gestão. O que esperar dos vereadores, que têm uma importância fundamental no âmbito da efetividade da política pública do município, o que esperar do Tribunal de Contas. E quando eu falar de Mato Grosso, isso vale para todo o Brasil, porque, afinal, os problemas são muito semelhantes. E o que esperar do cidadão, né? Qual o papel do cidadão nesse contexto de crise e até fora dele, serve para todos os contextos. E, ao final, farei algumas reflexões para finalizar esse tema que nós trouxemos aqui. Eu já passo para o próximo slide, quando eu falo da democracia, né? Nós acabamos de ter, em 2012, as eleições municipais, uma safra de mais de 5 mil prefeitos irão iniciar agora novos mandatos, né? Novos mandatos. E eu queria fazer uma profissão de fé na democracia e dizer que a democracia precisa ser reverenciada a cada momento, a cada oportunidade. Só quem viveu por um único dia num regime forte, num regime de ditadura, num regime militar, que sabe a importância de um cenário, de um contexto em que se pode falar o que quer, se pode eleger seus governantes, ainda que erremos de vez em quando, mas esse contexto de democracia, com alternância de poder, com liberdade de expressão e com o cidadão podendo participar da vida nacional, da vida local, da vida estadual, é um momento que precisa ser reverenciado. Eu gosto dessas figuras que eu trouxe aí na apresentação, essa foto da democracia, e ela demonstra que a democracia é um processo em construção. Ela nunca vai estar terminada, né? Nós iremos ter graus. Então, ela está sempre em construção. Está ali uma pessoa construindo um lado, ajudando, o alicerce, na base, na cúpula. É a democracia que permite a pluralidade, a diversidade, daí as muitas cores dessa fotografia. Então, o processo democrático tem que ser festejado, e esse é um momento emblemático, porque antecede a assunção dos novos prefeitos e vereadores aos cargos máximos no âmbito municipal. E aí, ao mesmo tempo, há uma esperança renovada, né? Se muda a gestão, a esperança se renova de que os problemas sejam melhor enfrentados, de que as prioridades sejam melhor escolhidas, de que haja mais eficiência, de que haja menos desperdício de recurso público. E aí eu trouxe uma figura também para ilustrar, como uma metáfora, que é o pensamento de Heráclito, já 500 anos antes de Cristo. Heráclito falava que tudo muda, tudo está em mudança, exceto a própria mudança, que seria imutável, mas tudo flui. E ele faz essa metáfora com o rio. Ele diz, se você vai, se um ser humano entra no rio
pela segunda vez, ele não está entrando no mesmo rio, nem ele é mais a mesma pessoa. Ele já mudou no segundo momento, e o rio também já não é o mesmo. É o eterno devir, né? É a eterna mudança, às vezes dialética, às vezes com passos atrás, resolvendo tensões, no contexto de tensões, de crises, que também significa oportunidades, mas a mudança é natural ao ser humano. É o eterno devir, não é? Como diria Mercedes Souza, tudo cambia. Não é? E esse momento é um momento de esperança, inclusive para os prefeitos que são, como eu falei aqui no início, reeleitos. A reeleição pressupõe um novo salto, é uma nova oportunidade. Muitas vezes, no primeiro mandato, o gestor se preocupa muito em se reeleger para o segundo. E agora uma certa calma, uma certa pé no chão de fazer realmente aquilo que necessita. Então, quer seja uma reeleição para um segundo mandato, quer seja novos gestores, a esperança está renovada, não obstante os problemas. Quando eu saúdo a democracia, eu faço sempre essa pergunta, né? Nos últimos 25 anos, desde a redemocratização, que se inicia ali com as diretas já, constituinte, primeiras eleições livres, de 89, no âmbito da presidência da República, eu pergunto, tanto no nível institucional, né, no nível da gestão pública, no nível dos órgãos de controle, da própria sociedade, da imprensa, o que está pior? O que está pior? Salvo pequenos aspectos, pontos, momentos, acho que tudo evoluiu, né? Temos grandes desafios na área da regularidade, na área da corrupção, do desperdício, da eficiência, mas compare hoje os tribunais de contas de 20 anos atrás com o que acontece hoje na maioria dos estados e municípios brasileiros. Compare a liberdade de imprensa, compare a própria gestão pública, né? Quando se fala hoje em responsabilidade fiscal, essa preocupação é inerente, que ingressou na cultura do gestor. Planejamento estratégico, são palavras que há 20 anos ninguém ouvia falar nisso, né? E não era debatido, não vinha de baixo para cima, era sempre uma coisa imposta. Então, o fato é que fica aqui o registro de falar em novos gestores, de falar em novo papel dos tribunais de contas, do próprio cidadão. Também nós precisamos, antes de tudo, reverenciar a própria democracia, que é ela que permite que haja os aperfeiçoamentos devidos nas instituições e na própria sociedade. E aí eu caminho para a questão da crise financeira. Vou passar o próximo slide. Quando eu começo a contextualizar a crise financeira antes de falar do papel dos atores principais do processo, que seriam os gestores, incluindo aí os vereadores, que também, de certa forma, participam da gestão, e do processo legislativo, do processo fiscalizador, do Tribunal de Contas e do cidadão. Ora, é inegável que hoje o mundo vive uma crise financeira, é de natureza global. Essa crise, ela se inicia com a bolha imobiliária americana, 2007 e 2008, os Estados Unidos. Depois tivemos agora, mais recentemente, 2011 e 2012, mais agudo, a crise da Europa. Basta ouvirmos o Jornal Nacional, a internet, os sites, para ver a crise da Espanha, a crise da Itália, a crise da Grécia, né? A Alemanha se safa um pouco, mas com crescimento diminuto também. Então, há, de fato, uma crise na principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, que ainda não saíram daquela bolha, daquela bolha imobiliária de 2007, 2008. Há a crise europeia e há também uma crise na China. O crescimento da China, que era sempre num nível muito elevado e muito acima da economia mundial, acima da média, hoje está em níveis bastante menores do que o passado. E qual é a implicação principal nisso, sobre o Brasil? É a implicação na nossa pauta de exportação. É a primeira grande consequência da crise europeia e da crise americana e da crise chinesa, é o reflexo que traz na nossa pauta de exportação. O Brasil é um país que, infelizmente, ainda depende da exportação de commodities, né? O setor primário ainda é muito importante para a nossa pauta econômica. Então, houve um decréscimo na demanda por produtos brasileiros, e isso gera uma crise monetária, uma crise financeira no Brasil. Não obstante, o Brasil se encontre hoje em melhores condições do que, por exemplo, na década de 90,
que quando éramos assolados por uma crise internacional, sempre sofrimos mais do que os próprios países estrangeiros. E essa crise, ela vem, né, ela vem porque o mundo hoje está cada vez mais globalizado. E aí eu coloquei essa figura do efeito borboleta, que é retirado do conceito da teoria do caos, né, que tudo está interligado, o sistema é dinâmico, embora dialético e complexo. E essa figura foi criada, essa teoria do caos, foi criada pelo matemático Edward Lorenz, em 1963. Ele traz essa figura, essa metáfora de que bater nas asas de uma borboleta em Tóquio, por exemplo, pode ser a causa de um tufão em Nova York. Então, aquilo que o escritor também, Thomas Friedman, disse no seu livro O Mundo é Plano, está cada vez mais interligado. Então, essa outra figura retrata, simbolicamente, é um espirro nos Estados Unidos, um espirro na China, um espirro na Europa, acaba gerando um efeito amplíssimo que acaba alcançando a vida do cidadão do município mais pobre do estado do Mato Grosso. Então, alguma irresponsabilidade financeira na América gera um efeito aqui, nós vamos ver isso na prática, no FPM, que o município mais pobre de Mato Grosso vai arrecadar. Então, a crise é global, tem repercussão no Brasil. Eu falei que o Brasil hoje enfrenta, né, em muito melhores condições do que no passado. Nós temos alguns atributos do ponto de vista macroeconômico e fiscal importantíssimos. Eu destacaria a estabilidade monetária do Plano Real, a lei de responsabilidade fiscal, quando cuidou do endividamento, do gasto com pessoal, da transparência. Eu coloco as políticas sociais, né, de estímulo à desigualdade social, que foi implementada na última década, importante, para gerar um mercado consumidor interno pujante. É isso que nos tem salvado, é a principal causa do efeito aqui não ser maior, é porque existe um mercado consumidor interno pujante, em detrimento até do investimento. A grande preocupação, eu li ontem o editorial do Estado de São Paulo, a grande preocupação dos empresários e do setor público como um todo é a queda no nível de investimento direto e essa crise sendo atenuada por um consumo interno, que a curto prazo dá certo, mas a longo prazo são os investimentos em bens de capital, no nascimento de novas indústrias, novas empresas, que vai gerar a sustentabilidade financeira e fiscal do país. Mas o fato é que lei de responsabilidade fiscal, estabilidade monetária, políticas sociais, o tripé, câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário, passa essa noção de segurança, de confiabilidade e de rigidez financeira, né? E, já falei, um mercado consumidor interno bem aquecido, por várias políticas e por uma política já de uns certos anos, no sentido de estimular o consumo e de aumento do nível de renda e de emprego. Mas o fato é que a crise chegou, e nós iremos ver isso, muito bem retratado, no próximo slide. Eu trouxe aí o jornal Folha de São Paulo do último sábado, dia 1º. E, logo na capa, eu me deparei com esse dado, né, do PIB nacional. Houve a divulgação do percentual do último trimestre, 0,6%, comparando com o trimestre anterior, e mostrando uma evolução decrescente. Aqui pega uma série histórica pequena, do governo Lula ao governo Dilma. E, nesse outro slide, nós temos aqui o PIB no mundo. Brasil 0,6% nesse trimestre, Alemanha, que é a locomotiva europeia hoje, com 0,2%, Estados Unidos 0,5%, a própria China, que costumava dar saltos carpados aí em matéria de crescimento econômico, está com os modestos, para o ritmo dela, 2,2%. Então, de fato, a crise está influenciando no nosso país e é uma preocupação, e daí a preocupação dos novos gestores de enfrentarem uma situação que, não obstante os problemas cotidianos que já existiriam por si só, uma grande carência do papel do Estado na educação, na saúde, na segurança, na mobilidade, ainda tem que se deparar com esse desafio a mais, que é esse contexto de crise. Outro slide para... Agora não está indo mais. Acho que eu dei uma pausa aqui em algum lugar. Talvez tenha que ser lá. Alguém pode me ajudar aí, Luiz? Não está indo. Acho que eu apertei em alguma coisa aqui. Deixa eu ir aqui, então, para que eu posso...
Esse outro slide, rapidinho, ele traz um dado importante, né, que eu retirei de um estudo que foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios, a CMN. Né? E aí nós temos alguns dados que preocupam, né, que é, por exemplo, a queda do FPM em decorrência da queda da atividade econômica. Né? Praticamente 7 bilhões de reais, isso levando em conta o Brasil. Depois eu vou mostrar o cenário de Mato Grosso. Então, a queda de 6 bilhões, em relação a uma medida importante que foi feita, mas que traz consequências para os municípios, a desoneração do IPI também repercute negativamente no FPM, já que o IPI é uma parcela dele importante que vai ser repassada para estados e municípios, para o FPE e para o FPM. A desoneração da CID combustíveis, também houve esse incentivo, repercutindo também no âmbito dos municípios, e o IPI exportação. Por outro lado, do lado da despesa, também uma preocupação para os municípios, que foi a questão dos restos a pagar da União. A União, nas transferências voluntárias, acaba não repassando durante o ano o valor completo, os municípios assumem obrigações com os seus fornecedores, o resto a pagar fica lá bloqueado e o município tem que agir, tem que cumprir o seu, com muitas vezes recurso próprio, enquanto não vem o recurso da União, não é liberado. Então, isso tem um impacto também negativo na saúde financeira do município. O piso do magistério, a lei do Fundeb, o piso do magistério que também tem um salto qualitativo e uma repercussão importante no âmbito municipal, e o aumento também, em termos reais, do salário mínimo. Trocando em moedas, um déficit de aproximadamente 25 bilhões do que estava planejado para as finanças dos municípios no ano de 2012, véspera da assunção dos novos gestores aos cargos. Isso de maneira do Brasil, falando de Brasil. Vou passar o outro slide. Então, eu também peguei, ele faz isso para todos os estados, a realidade do estado do Mato Grosso, em relação àquelas mesmas variáveis, né? Questão da queda da atividade econômica, que enfraquece. Se você arrecada menos imposto de renda e menos IPI, vai ter a queda do FPM. Se você incentiva o consumo para a linha branca e para os automóveis, com a desoneração do IPI, isso também repercute no âmbito do município. Se você desonera a CID, a mesma coisa. E se você não repassa os recursos de restos a pagar para os municípios, e se aumenta o piso do magistério, e se aumenta o salário mínimo em valores reais, também há um impacto importante nas finanças do município. No caso do Mato Grosso, no caso dos municípios do Brasil, 25 bilhões, e no caso de Mato Grosso, de R$500 bilhão nesse ano, só nesse ano de 2012. Pode passar o próximo? Então, aqui um resumo para algumas reflexões. Né? Primeiro, eu gostaria de falar um pouco do nosso federalismo fiscal. Né? O federalismo fiscal está inserido no contexto de pacto federativo, mas tratando especificamente da repartição de receitas públicas. O Brasil, ele nasce como um Estado unitário, né? Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que foi uma confederação de estados autônomos, tradicionalmente autônomos, com independência legislativa em vários campos e financeira, que formou uma federação, mas vindo dessa cultura da autonomia. No Brasil, não. O Estado era unitário, transformou-se depois numa federação, de cima para baixo, a União, os Estados, e ainda com uma tipicidade, o município como ente federativo, com uma série de atribuições, né, que no passado não existiam, que o município incorporou, sobretudo com a Constituição de 88. Então, é um federalismo fiscal marcado pela centralidade federal. A maior parte das receitas são arrecadadas pela União, né? E aí ela vai depois, através dos fundos constitucionais, é uma transferência obrigatória, repassa a estados e municípios, e às vezes um grande percentual do que é arrecadado pela União é repassado via convênios, ajustes, acordos para estados e municípios. E há, de fato, muitos falam nesse termo, e é verdadeiro, no Brasil hoje existe o chamado federalismo do pires na mão. Né? Nenhum ente federativo, falando de estados e municípios, é autônomo financeiramente. Depende, de alguma forma,
da arrecadação federal. Por isso que quando se mexe na política tributária no âmbito federal, automaticamente já atinge estados e municípios as finanças. Por quê? Porque eles não detêm a competência legislativa para influenciar na política tributária do governo federal e, automaticamente, grande parte das receitas dos estados e municípios são oriundas de tributos federais. E aí tem essa repercussão negativa. Outro aspecto importante, a política tributária federal, a partir de 94, com o Plano Real, e aí tem até um sentido de ser, porque havia uma preocupação com o descontrole, com a cultura da não austeridade no âmbito do Estado e dos municípios brasileiros, o governo federal decidiu fazer uma política mais concentradora ainda. Por exemplo, aumentando e criando novas contribuições sociais, como a COFINS, a CSLL, uma série de outras contribuições e, de alguma forma, implicando numa queda da arrecadação do IPI e do imposto de renda. Ora, as contribuições não são repassadas automaticamente e obrigatoriamente a estados e municípios, enquanto que o IPI e o imposto de renda, sim. Então, o que é que houve? Quando você faz uma análise do mapa tributário da máquina tributária no Brasil, da arrecadação nos últimos 20 anos, uma série histórica, você percebe que o bolo que fica no governo federal é muito maior do que aquele, a partir de 94, do que aquele que ela ficava antes de 94, quando não existia essa cultura das contribuições sociais. O governo quis chamar para si a responsabilidade pelo ajuste fiscal. E uma das maneiras foi fazendo essa não repartição automática e federativa com os demais entes da federação. Fora isso, já falei aqui um pouco disso, da queda da atividade econômica. A partir de 2008, quem acompanha a série histórica do PIB nacional, há uma queda do crescimento econômico, motivado pela queda da atividade econômica. Se cai a atividade econômica, cai o imposto de renda, cai em termos reais o IPI, há implicação no FPM e no FPE, que é a receita própria do município, né? E, recentemente, com a crise imobiliária de 2008, 2007, e agora, neste momento, com a crise europeia e chinesa, o que é que está acontecendo? Continuaram as políticas de desoneração do IPI, né, e da CID combustível, porque a única contribuição econômica que é repassada para estados e municípios é a CID. E essa CID que o governo está fazendo, e com o IPI, prorrogando a desoneração. De sorte que os municípios, aquela realidade que eu mostrei nos slides anteriores, ela é fruto exatamente dessa política tributária, que é necessária por um aspecto, para aquecer a economia, senão pode ter outras repercussões, mas tem esse malefício, pelo menos de curto e médio prazo, para a saúde financeira dos municípios. Por outro lado, para fechar aquela equação, nós temos ainda essa crise nos municípios, fomentada por um aumento dos dispêndios, né? Com o piso de magistério, com o aumento real do salário mínimo e com essa despesa já contratada via convênios, que o governo federal não libera os repasses que estão lá inscritos em restos a pagar. Então, esse é o contexto de crise. Há uma causa momentânea, circunstancial, que decorre da crise americana, da crise europeia, da crise chinesa, mas há também uma causa constitucional do próprio Pacto Federativo, do próprio modelo de federalismo fiscal, que implica centralidade da arrecadação tributária pelo governo federal. Isso eu volto a falar mais um pouco mais à frente, quando eu falar da atitude dos prefeitos. E que eu vou dizer que tem que ter uma atitude em busca da mudança desse pacto federativo, para um novo pacto federativo, mas que precisa, de alguma forma, cuidar das urgências e fazer o dever de casa a curto prazo. Então, ante esse contexto que eu falei, pode passar. Diante desse contexto de crise financeira e crise fiscal, uma crise, repito, advinda do próprio modelo de pacto federativo, mas também de uma crise circunstancial que assola o mundo nos últimos 4, 5 anos. O que esperar, então, dos gestores públicos, dos novos prefeitos, dos vereadores, dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas, e do próprio cidadão, diante desse contexto? Então, esse slide aí próximo, começo a falar, então, do papel dos novos prefeitos, os gestores municipais. E aí, eu fui buscar uma frase histórica de Cícero, né, de mais de 55 anos antes de Cristo, que Cícero
Marcos Túlio Cícero, ele diz o seguinte, veja que coisa nada mais atual. O orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos devem ser reduzidos, se a nação não quiser ir à falência, as pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por conta própria. Veja que coisa, que vaticínio, isso há 55 anos antes de Cristo. Ao mesmo tempo, nessa pequena frase de Cícero, nós vemos o quê? Primeiro, um chamamento à responsabilidade fiscal. Está implícito aí a prudência do endividamento. Coisa lógica, humana, serve para o Estado, serve para nós indivíduos, né? Todos temos uma capacidade de endividamento, mas não pode ultrapassar os limites da prudência e do bom senso e da capacidade de pagamento futuro. A harmonia entre os poderes. Muitas vezes é o executivo que se vangloria porque arrecada e acha que não deve repassar para os outros poderes aquilo que é devido, que é necessário, uma boa prestação dos serviços públicos. Por outro lado, o judiciário e os outros poderes legislativos, os tribunais de contas e o Ministério Público, muitas vezes não se preocupam com a realidade fiscal de crise e acham que também tem direito ao bolo orçamentário sem dividir a responsabilidade no contexto de escassez financeira. Então, ele já pregava essa questão da harmonia quando fala que os poderes não devem ser arrogantes. E aí uma crítica ao patrimonialismo, né? Ninguém deve viver da conta pública, as viúvas, e também uma valorização do trabalho e da própria livre iniciativa, quando diz que as pessoas devem ter seu trabalho e não só viver da conta pública. Então, esse pensamento de Cícero é cada vez mais atual e é a base para o que eu vou falar no próximo ponto, que diz respeito a algumas atitudes que eu chamei a atenção aqui, algumas atitudes, alguns deveres, né, dos gestores, sobretudo nesse contexto de crise e em começo de mandato. E aí eu separei, e aí eu fiz, de fato, o que eu chamo de darwinismo temático, né? Escolhi realmente, tem muitas áreas, muitos campos que eu podia falar aqui, do que deve ser prioridade para um gestor, mas eu escolhi alguns pontos que me parecem os mais importantes. Primeiro, e aí com uma ordem, primeira coisa que tem que fazer é o dever de casa, é ter austeridade e responsabilidade, né? O momento é de crise. Essa crise pode ser uma oportunidade, pode ser um divisor de águas, mas há um momento de crise que vai exigir um olhar muito mais agudo para os problemas e para selecionar as prioridades daquele governante nesses tempos difíceis. Segundo lugar é que vem a defesa por um novo pacto. É uma preocupação imediata, ela não é imediata. Ela pode esperar, ela depende de uma negociação, é difícil, é complexa. Depois eu volto a ele. Mas tem que se fazer o dever de casa, aquilo que Cícero disse lá atrás, quando eu falei. Esse dever de casa, eu chamei a atenção de alguns pontos. Primeiro, uma revisão. Aquele que quer entrar na prefeitura em 1º de janeiro, tem que cuidar de fazer uma revisão dos contratos. Muitos contratos efetuados pelo governante anterior, sobretudo nos últimos 8 meses, nos últimos 6 meses, pode conter alguma nulidade, né? O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, traz uma vedação importante aos gestores em fim de mandato. Não pode assumir compromissos, resumidamente é isso, não pode assumir compromissos que extrapolem a capacidade de pagamento até o final do exercício ou que não tenha deixado reservado o financeiro para pagamento no ano seguinte. Então, muitos gestores podem ter concretizado contratos, realizado contratos que descumpram o artigo 42, sendo passível a sua nulidade. Então, rever as prioridades. A questão também da própria lei eleitoral. A lei eleitoral impede que nos últimos 3 meses, que antecedem as eleições, e nos 3 meses seguintes, alguns atos públicos. Outro exemplo da própria LRF, o artigo 21, parágrafo único, o conselheiro substituto Moisés sabe muito bem disso, Isaías, que não pode aumentar a despesa com pessoal nos últimos 6 meses do exercício financeiro do último ano do mandato. Então, há que se olhar um pouco para essas vedações. O que é que foi feito nos últimos
8 meses, no último ano da gestão, que pode ser, de alguma forma, até repactuado em matéria de preços, né? Muitos contratos são feitos que está com sobrepreço, preço excessivo, e pode haver um reequilíbrio. O gestor novo pode procurar o fornecedor, o contratante, e propor uma redução de preço. Isso acontece, né? Sem que signifique calote, nem que gere uma insegurança na gestão, né? E anular e rescindir só em casos realmente de manifesta ilegalidade. Mas quando verificar, através de uma análise, de uma auditoria, de algum posicionamento do próprio Tribunal de Contas, que há uma gordura em matéria de preço, tentar uma repactuação. Isso é possível, é até obrigatório, é um poder dever. Verificar as pendências, as recomendações do Tribunal de Contas e órgãos federais. Importante, muitas vezes, ao longo dos 4 anos da gestão anterior, os tribunais de contas fazem uma série de recomendações no julgamento das contas, na emissão do parecer prévio. O gestor responsável, assim que assume, ele deve logo buscar o que é que o Tribunal de Contas decidiu em relação ao meu município, na área de previdência, na área de educação, na área de saúde, na área de licitação, dos contratos. Fazer um checklist daquilo que tem pendência, daquilo que foi determinação, que tem que ser cumprido pelo governo, não é pelo gestor pessoalmente. Quando o tribunal faz uma recomendação, uma determinação, é o governo, né? Não interessa a pessoa que está lá. Então, uma atitude responsável, de dever de casa, seria, de fato, verificar essas pendências no âmbito dos tribunais de contas e de órgãos federais, o TCU, a CGU, que fiscaliza convênios também, né? Os ministérios que fazem repasses de convênios, muitas vezes tem pendências em relação a convênios, fundamental fazer uma verificação disso. Priorizar gastos. Se o tempo é de crise, cada vez mais o exercício de escolher prioridades. O que se vê muitas vezes é uma chiadeira generalizada, prefeitos muitas vezes fazendo greve, fechando prefeitura, mas as festas continuam, né? Contratação de pessoal continua, sem uma racionalidade, né? Início de obras novas, sem que tenha terminado as obras anteriores, dado continuidade. Então, tem que priorizar. Se há uma crise fiscal e ela há de verdade, é preciso cada vez mais priorizar. E quando for cortar a despesa, cortar aquelas mais supérfluas realmente. O contingenciamento, que é esse freio de arrumação na despesa pública, ele deve ser seletivo, com base em critérios, né, que sacrifique ao mínimo, a população e a sociedade. Instituir e efetivar a cobrança de impostos próprios. Esse é um ponto importantíssimo, né? Há muita chiadeira, porque o governo federal faz a política de desoneração tributária, de incentivos fiscais, e que a crise do FPM, é a crise também, inclusive, do próprio ICMS, até esqueci de falar, no âmbito estadual, há também uma guerra fiscal entre os estados. Muitos estados incentivam o empreendedorismo no seu estado a partir de incentivos fiscais do ICMS, o que acaba repercutindo na arrecadação do município, porque uma parte do ICMS vai para o município. Então, muitos reclamam, com razão, da escassez de recursos, de uma diminuição forte e real das transferências recebidas a partir de incentivos fiscais do governo federal. Mas negligenciam, por exemplo, na cobrança dos seus próprios impostos, IPTU, ISS, o ITBI, as taxas. Há um estudo do IPEA, ou do IBGE, um dos dois, que fala que os municípios brasileiros só arrecadam 30% do potencial que poderiam arrecadar, né? Há uma capacidade grande de crescimento da arrecadação própria, essa que o município pode fazer o que bem entender, não está carimbada, não está vinculada a convênios, por exemplo. Então, e quem exige isso? A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11, ela obriga a instituição e a efetivação e a cobrança efetiva, não é, de todos os impostos municipais. Então, esse dever de casa passa pelo azeitamento da máquina de arrecadação do próprio município. Estruturar o sistema de controle interno. Esse é um tema batido. A cada encontro de tribunais de contas nós falamos disso, mas é fundamental. Essa questão do autocontrole, que se insere o controle interno, faz parte da própria gestão. Não existe gestão pública sem planejamento e sem controle, sem monitoramento e sem um controle. E a Constituição criou uma série de tipos de controle. E um dos controles mais importantes é o sistema de controle interno do próprio ente federativo.
Muitos municípios não instituem, né, controle interno, muitos municípios chegam a não existir protocolo eletrônico para recebimento de documentos. Quanto mais uma auditoria financeira que possa analisar contratos preventivamente, que possa orientar o gestor, né, na legalidade de uma compra, de uma despesa. Então, um sistema integrado de controle interno é fundamental, né? E os tribunais de contas, eu vou falar disso também quando falar dos tribunais, batem nessa tecla. Qualquer empresa privada moderna no mundo tem um sistema de controle interno eficiente. E a auditoria externa, quando vem, a primeira coisa que analisa para a confiabilidade e a eficiência daquela empresa é a qualidade do seu sistema de controle interno. E a Constituição Federal prevê, obriga. Não é nenhum favor, não, eu não quero criar controle interno, não quero controle, já tem o Tribunal de Contas, já tem o Poder Legislativo, já tem o Ministério Público. Não, controle interno é obrigatório, é fundamental. E é uma ferramenta importantíssima, não só para a regularidade, como para a eficiência das políticas públicas. Capacitar gestores públicos, né? Uma preocupação constante com a capacitação dos gestores, dos gerentes, que vão ajudar o prefeito nessa empreitada. E aí eu separei 3 pontos importantes. Planejamento estratégico, né? Tão caro aqui a vocês. Mato Grosso é um exemplo em matéria de planejamento estratégico, em matéria dessa cultura aí, desde o Walter Albano, do Antônio Joaquim, do conselheiro Novelli, presidente. Isso foi levado para a Tricom, foi levado para o Instituto Rui Barbosa. Essa cultura do plano estratégico é fundamental. Então, os gestores têm que tomar consciência dessa importância. Daqui a pouco eu falo um pouco do PDI, daqui a inserção do PDI nessa cultura do plano estratégico, a partir da visão do Tribunal de Mato Grosso. Então, tem-se, para saber as prioridades, o que é possível, com base em indicadores, em metas, tem que exercer a competência. E essa competência passa por elaboração de um plano estratégico que traga as prioridades. Esse plano estratégico, que deve partir de uma base de informações importantes, é ele que vai subsidiar o projeto de PPA, do Plano Plurianual, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Mas precisa estar interligado. Esse é o conceito de orçamento moderno, do orçamento programa. É o sistema de planejamento aí linkado com o sistema orçamentário. Né? Então, a capacitação de gestores para elaborar convênios. Muitas vezes se perde recursos do governo federal, do governo estadual, porque não tem agentes públicos capacitados para preparar projetos e convênios. E uma coisa super importante, a questão jurídica, né? As procuradorias jurídicas têm que ter essa cultura nova de instituir, não só terceirizar advogados, né? Uma procuradoria jurídica no âmbito municipal é tão importante quanto o controle interno. Pode ser um procurador-geral nomeado, um cargo comissionado, mas que tenha servidores efetivos, advogados, e só excepcionalmente partir para a terceirização, para uma licitação, para contratar um escritório, quando for justificado e quando for motivado. Mas, ao lado da questão da eficiência, a eficiência ela só é boa quando está respaldada pela legalidade. Né? A própria eficiência é um conceito legal, é um princípio constitucional. Então, um setor jurídico estruturado, com controle interno, o que, aliás, insiro até o próprio jurídico dentro do sistema maior de controle interno, é fundamental para o gestor vencer esses desafios importantes. O incentivo ao desenvolvimento local, economia local. Né? E aí passa pela lei da pequena, da micro e pequena empresa, a lei complementar federal, o estatuto. Vocês em Mato Grosso aqui têm uma experiência exemplar, né, tanto do Tribunal de Contas como do SEBRAE. É um tema importantíssimo para nós. Através da Tricom, eu coordeno um projeto, delegado pelo conselheiro Antônio Joaquim, pelo presidente Antônio Joaquim, de fazer essa parceria, de levantar, de sensibilizar os tribunais de contas para a importância da economia local, do tribunal exigir nos editais de licitação para as compras governamentais, as pequenas compras, até R$80 mil, os critérios de desempate privilegiados para a pequena e microempresa, para aquecer a economia local. Ora, se você aquece a economia local, automaticamente já vai arrecadar mais tributos. É um ciclo virtuoso. Então, um cuidado dos gestores para a implementação, para a regulamentação, aprovação da lei, é o ponto de partida, regulamentando o Estatuto Geral da Pequena e da Microempresa, né? E os tribunais de contas também passarem a cobrar e a exigir que essa lei seja efetivamente cumprida no âmbito municipal.
consolidar a cultura da transparência, né? Fundamental, uma lei importantíssima, acaba de ser aprovada, a Lei de Acesso à Informação, passou a ter eficácia em maio deste ano. O controle social é fundamental que o gestor haja com transparência. A Lei de Responsabilidade Fiscal já traz todas umas obrigações na área de transparência. A Lei de Acesso vem reforçar isso. Então, gestor público que seja, de fato, um res público, né, que seja republicano, ele tem que zelar e tem que demonstrar, criar portais de transparência, informar a população, prestar contas, né? Nada mais republicano, nada mais democrático do que esse dever de prestar contas, né? Para e passo ao dever de boa gestão de um gestor, nós temos o dever de ser transparente e de prestar contas. Então, um zelo especial, um cuidado, não ser um gestor opaco, né? Ser um gestor, de fato, transparente, vai permitir, primeiro, a legitimidade dele como líder político, e segundo, informar a população para ela refletir com consciência e exercer o controle social da forma mais efetiva. Inovar e buscar boas práticas, né? Fundamental. Primeiro, criatividade. Existe um amplo espaço para boas práticas, ser criativo na gestão, instituir programas inovadores. Tem um site que eu deixo aí para vocês, que é o site Prefeito Inovador, que é do Movimento Brasil Competitivo, liderado pelo Jorge Gerdau. Existem várias boas práticas que estão sendo premiadas anualmente, me parece que já é o 3º ano, e muitos prefeitos de Mato Grosso, do Brasil todo, podem entrar nesse site e ver, sobretudo na parte de tecnologia da informação, o que municípios têm feito em matéria da prestação de serviços à população. Então, buscar boas práticas. Eu soube também que o SEBRAE, nessa parceria conosco, vai criar o prêmio Prefeito Empreendedor, né, sobre o viés da SEBRAE, sobre o viés do desenvolvimento econômico local. Isso também é importante. Então, sair à caça das boas práticas. É isso também que os tribunais de contas fazem. Então, quando sabe que o Tribunal de Contas está liderando um processo importante com eficiência no local, os outros tribunais vão atrás, copiam, aperfeiçoam. Então, isso é fundamental, essa preocupação com o compartilhamento e de buscar a inovação e as boas práticas. Esse é um resumo desse dever de casa que eu chamo, né? Uma preocupação mais imediata. É evidente que preocupação com a educação, com saúde, com mobilidade, tudo isso está inerente à tarefa de um gestor, de um prefeito. Mas eu escolhi esse núcleo por achar que era o mais adequado para refletir em tempos que exigem austeridade e responsabilidade. A questão do Pacto Federativo é uma luta política, deve existir. Vejo um movimento de prefeitos em Brasília, tentando um novo Pacto Federativo, nada mais complexo do que fazer no Brasil reforma política e mexer na repartição das receitas, na parte tributária. Basta um exemplo agora dos royalties. A dificuldade e a complexidade de você encontrar harmonia numa alteração, na instituição de um tributo, na mudança de uma base de cálculo, na mudança da repartição. É um desafio importante que talvez só seja possível numa constituinte específica. Eu acho que no Brasil hoje, poderia pensar numa constituinte para 2 pontos. Reforma político-eleitoral é fundamental, os exemplos estão aí, não precisa ninguém dizer, e a questão do novo Pacto Federativo, em que se busque atenuar essa dependência dos municípios brasileiros. É lá onde ocorre, onde o cidadão está, onde a política pública é mais imediata, é no município. Municípios, já que foram alçados à categoria de ente federativo, precisam ter autonomia financeira. A administrativa já tem, mas acaba sendo mitigada pela falta de autonomia financeira. É uma luta política, mas primeiro, antes de falar na luta política e de se queixar, é fundamental dar o exemplo e fazer o dever de casa. Passando adiante, eu tratei também da questão do próprio poder legislativo municipal, né? E aí eu destaco 3 pontos rapidamente. Primeiro, o papel importantíssimo dos vereadores ajudando o gestor municipal, o prefeito, a planejar a despesa pública, né? Diante de uma limitação de recursos, que é um fato, que é um dado, há que se escolher, há que se fazer escolhas. E essa escolha ela é efetivada através da lei orçamentária anual, né? Não adianta, costumo dizer que não adianta nada a Constituição Federal trazer, é um ponto de partida importante, mas não adianta por si só trazer uma série de direitos sociais, né, educação, saúde, segurança, justiça,
se aquela política pública não está prevista e com a fonte de recursos na lei orçamentária. Eu costumo dizer que a lei orçamentária do município é a lei mais importante do município. Talvez tirando a lei orgânica, por uma questão solene, é o orçamento que vai mudar a realidade. Sem um orçamento que escolha, de fato, aquilo que é prioridade, não se pode transformar uma realidade econômica, né, de desafios, de problemas. Então, o parlamento tem esse papel. O principal papel do parlamento, no meu entender, dos pequenos e médios municípios brasileiros, é aperfeiçoar e ajudar o governante a escolher, através do que ele ouve da população. Lógico, o executivo também tem que ouvir a população e foi lá eleito por ela, mas o parlamento tem que ouvir, tem que trazer os problemas locais, de bairros, regionais, zona rural, zona urbana, e tentar ajudar que a lei orçamentária saia com a cara realmente que priorize os gastos necessários e mais urgentes, aqueles que irão resolver, de fato, os problemas da população. As audiências públicas, né? A lei de responsabilidade fiscal, o Estatuto da Cidade, prevê uma série de momentos em que o parlamento tem que se reunir formalmente, chamando os setores representativos da população para as audiências, para ouvir, para escutar, né? E isso tem sido, de alguma forma, negligenciado por parte das câmaras de vereadores. Acho importantíssimo. Foco número 1 no orçamento. Ajudar o governante a escolher as prioridades reais. Segundo, o dever de ser austero na própria gestão, né? Muitas vezes, a Câmara, porque recebe um 1/10, com certa folga, acaba criando despesas, vamos investir, vamos construir tal coisa, porque o limite de folha de pagamento é 70% do que ela recebe, então vamos investir, vamos não. A regra é ter austeridade, gastar se for necessário. Se o 1/10 está sobrando, que algumas vezes ocorre, devolve aqueles recursos para o Poder Executivo, que ele vai ter política pública para implementar aqueles valores. Então, fundamental a autogestão e a austeridade na autogestão. Depois, o papel fiscalizador, né? É tão precípio legislar, como também fiscalizar. Muitas vezes, os vereadores nem percebem que eles têm um papel fundamental, tão importante, ao lado do papel legislador, de fazer as leis, de ajudar a fazer leis, de aperfeiçoar o processo legislativo, é o papel de fiscalizar. Ele é o representante do povo, o povo é o titular dos recursos, não é? Então, inclusive, a titularidade do controle externo, esse controle do qual faz parte dos tribunais de contas, a titularidade, no final, é do povo, porque o recurso emana da sociedade, do contribuinte. Então, o vereador tem um papel fundamental de fiscalizar, não é? E eu chamo a atenção para um ponto importante, um zelo que eles devem ter, especialmente com o parecer prévio que os tribunais de contas elaboram e emitem a cada ano sobre as contas de governo dos gestores. Por exemplo, há uma realidade no Brasil, isso foi feita uma pesquisa, que demonstra que muitas vezes a votação do julgamento das contas do prefeito por parte da Câmara de Vereadores, levando em conta endividamento, educação, saúde, questão orçamentária, financeira, ela muitas vezes desconsidera o parecer do Tribunal de Contas sem ser motivado. Então, em Pernambuco, por exemplo, instituiu-se uma parceria do TCE com o Ministério Público do Estado. Isso foi uma campanha da atual presidente da Conselheira Tereza Dueire, que encampou essa campanha da motivação do voto pelo Poder Legislativo. Primeiro, chamando a atenção do Legislativo para a responsabilidade dele, uma colaboração do Tribunal com o próprio Poder Legislativo, para que ele exerça plenamente o seu poder fiscalizador. E, no segundo momento, nos casos em que havia grave omissão, não, discordo do parecer do Tribunal de Contas, porque discordo, e derrubava, porque tinha maioria, o parecer. O Ministério Público está ingressando com ações por afronta ao devido processo legal, a falta de fundamentação, e temos ganhado várias decisões de Câmara de Vereadores, já foram anuladas pela essa falta da devida motivação quando se analisa as contas dos prefeitos. Então, chamo a atenção para essa importante atuação. Os tribunais de contas têm um papel importante também, na medida que pode capacitar os vereadores sobre o conteúdo das contas de governo, capacitar, por exemplo, os servidores que integram a Comissão de Fiscalização e Orçamento da Câmara de Vereadores, para que saia de lá, pode discordar do Tribunal de Contas, não há problema. Mas, para discordar, é preciso que haja uma fundamentação técnica dizendo o porquê
não vai prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, eu chamaria a atenção para esses 3 aspectos por parte do Poder Legislativo, né? Ajudar a priorizar o gasto, ajudar no orçamento, a principal lei do município, né? Ajudar o próprio município fazendo uma gestão austera e responsável e sendo um fiscalizador eficiente da gestão, cumprindo o seu papel fiscalizador. O próximo slide, eu caminho para a parte final da exposição, eu trato aí do Tribunal de Contas, né? O nosso papel. E aí, sem maiores delongas, eu passo a analisar os itens, aqueles que eu escolhi também, usando do darwinismo pontual, escolhendo aquilo que eu achei mais importante para esse contexto, o que cabe aos tribunais de contas. Primeiro, neste momento em que assumem novos gestores municipais, muitos deles ainda sem a experiência de uma gestão municipal, cabe ao tribunal se valer muito do seu chapéu educador, né, de orientador, do seu papel pedagógico, realizando seminários, né, capacitações via escola de contas. Aqui no estado de Mato Grosso tem uma excelente escola, né, a Escola Superior de Contas. A prova disso é a realização desse evento, inclusive para todos os gestores do estado do Mato Grosso. Capacitações, cursos, e aí eu chamo a atenção para um ponto importante, que é o PDI, né? Esse programa, eu coloquei até com o encarte dele, o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, né? Que é um programa inovador. Inovador, quer dizer, ele reúne um conjunto de ações do Tribunal de Contas em vários blocos, vamos dizer assim, o bloco do acesso à informação, da transparência, do controle social, a parte de obras de engenharia, né? A parte de cidadania, a parte de capacitação propriamente dita de gestores, mas tem um bloco novo aí, uma vanguarda, que é a colaboração com o gestor municipal para que ele possa realizar, diante da, muitas vezes, a dificuldade de mão de obra qualificada, do próprio recurso financeiro, de efetuar um planejamento estratégico municipal. Isso para orientar ali as leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. Então, é uma atitude do tribunal que merece o nosso aplauso, que deve ser disseminada Brasil afora, porque o Tribunal de Mato Grosso, a rigor, está fazendo uma consultoria gratuita, evidente, para aqueles municípios que assim o desejem, não é uma coisa obrigatória. O tribunal aqui não está no seu papel fiscalizador, de julgador, ele tem uma matéria-prima, ele tem um know-how sobre a área e quer passar voluntariamente, porque ele entende que tem um papel de orientação pedagógica importante, porque o objetivo final é que o Estado cumpra o seu papel, que o município cumpra o seu papel. Então, Mato Grosso estabeleceu esse programa, que realmente é um programa que merece aplauso e que os prefeitos devem sim recorrer ao TCE de Mato Grosso, não só para os cursos, as capacitações, mas também para se integrar nesse importante projeto, programa de colaboração com o poder público municipal. Os tribunais devem priorizar a fiscalização dos últimos atos e contratos da gestão anterior, né? E primeiros atos e contratos dos novos gestores. Qual o foco? Assim que começar, os tribunais hoje em dia cada vez mais fazem auditorias concomitantes em tempo real. Mato Grosso é um exemplo disso também. Pernambuco também é um exemplo disso. Então, no primeiro momento, no primeiro trimestre, fazer uma análise dos contratos assinados pelo gestor no ano passado, para saber se cumpre a LRF, se cumpre a lei eleitoral. Aquilo mesmo que eu falei, que os gestores, eles próprios, podem fazer, no seu autocontrole, os tribunais têm o dever de fazer, passar esse pente fino nos contratos firmados nos últimos períodos do mandato anterior, para ver a sua regularidade. E nos novos contratos, muitos gestores, é exceção, mas existem, que se valem de que estão assumindo agora para realizarem dispensas e inexigibilidades de licitação não concetâneas com o que manda a lei de licitações. E isso é um ponto também que deve estar o tribunal agir preventivamente. Detectou uma dispensa que não se amolda à lei 866, a desculpa de que é gestão nova não pode ser desculpa para que sempre se faça dispensa ou inexigibilidade. Algumas situações vão ocorrer mesmo. Se, por exemplo, é um serviço necessário agora e o gestor anterior negligenciou, não planejou aquele contrato, para não haver a solução de continuidade na prestação do serviço, claro que vai ser
o caso de usar a dispensa ou alguma inexigibilidade, mas tem que ser exceção. E o tribunal tem que separar aí o joio do trigo. Depois, o tribunal tem que se valer, e aí